Pinheiro, o pessoal está tentando protocolar um pedido de prisão contra G. Dias. Conta essa história em detalhes, seja muito bem-vindo. Essa representação enviada à PGR, na verdade, Evandra, você uma ótima sexta-feira aos nossos analistas que nos acompanham. Um assunto que rende e muito sobre o G. Dias. Era uma oitiva muito aguardada assim que iniciou esta CPMI que investiga os atos do 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional. G. Dias até articulou para tentar não vir aqui, acabou vindo. E ficou claro com quem eu cheguei a conversar nas últimas horas que até mesmo aliados do governo não estavam e não estão a favor de G. Dias. E essa representação, ela acaba apontando justamente o que nós já estávamos acompanhando, a omissão diante do que foi representado sobre aquelas imagens do 8 de janeiro que foram divulgadas que o G. Dias estava lá no Palácio do Planalto, acabou orientando aqueles invasores e oferecendo inclusive água. Olha só essa imagem que aparece no seu vídeo, a quem nos acompanha através de imagem neste momento, é um recorte de uma representação enviada à PGR, o que diz que era de responsabilidade de G. Dias, de estar ali na segurança do Palácio do Planalto, entre várias outras advindas do GSI, revelando-se omisso. E mais do que isso, que ele foi conivente com esta ação. E aí, realmente, é uma solicitação do pedido de prisão de G. Dias após essa oitiva aqui na CPMI do 8 de janeiro. Além disso, alegando que ele, inclusive, ajudou os invasores naquele momento. G. Dias continua fazendo de tudo, tentando evitar que isso avance na verdade. Mas, olhando a olho nu aqui nos corredores do Congresso Nacional, G. Dias não recebe o apoio nem mesmo de integrantes lá do Palácio do Planalto e é claro que muito menos da oposição, o que ele evitou responder vários questionamentos, o enfrentamento com o deputado Nicolas, inclusive, o deputado Ramagem e outros nomes que ele acabou se limitando. Isso tem sido um certo comportamento de aliados do governo quando eles vêm, porque na parte da manhã respondem os questionamentos dos seus aliados e à tarde, no segundo turno, não respondem à oposição. Vamos aguardar o que deve acontecer com o general G. Dias a partir de agora. Evandro. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas informações. Fica aí que já eu vou conversar mais contigo sobre o outro assunto que o Bruno apurou e vai trazer pra gente aqui. Agora, 4h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos por vocês nas outras plataformas, firmes e fortes. Quero saber de vocês se cabe a prisão de G. Dias, hein, Alangani? Olha, tem que apurar muito bem, mas me parece que houve uma omissão, né? Não sei se uma prisão preventiva se justifica, porque prisão preventiva significa que ele poderia depor contra testemunhas, destruir provas, oferecer algum grave risco às investigações. Não me parece. Agora, que ele deva ser responsabilizado, isso eu não tenho a menor dúvida. Me parece, sim, que houve uma omissão deliberada, um crime comissivo por omissão do G. Dias, que está claro que alguns bolsonaristas invadiram, como o Piperno trouxe, ok, mas o que não está claro e que me parece que estão tentando esconder a todo custo é que houve uma omissão proposital por parte do governo para turbinar uma narrativa contra a direita e que havia infiltrados. Hoje mesmo circulam imagens de um dos integrantes aqui do 3 em 1, ele colocou essas imagens, o pessoal filmando, os bolsonaristas falando não invadam, né, não quebrem e limpando a bagunça. Então me parece que tinha, Piperno, as imagens falam por si só, infiltrados. Gani, você acha que Piperno, você acha que há alguma tentativa aqui do Alangani de alterar o que aconteceu naquele dia? Não, ele não está fazendo uma tentativa de alterar, mas ele está dando uma outra versão, que a gente pode concordar ou não. E no seu caso, você concorda ou não? Não, foi uma invasão de bolsonaristas golpistas, ponto. E isso pode ter sido uma omissão do governo federal também em relação ao G. Dias? Mas desde o primeiro dia, em relação ao G. Dias, não é que eu não coloco a mão no fogo, eu não coloco uma unha no fogo. Imagina, eu acho o seguinte, eu acho que essas investigações, elas estão se afunilando de tal forma, eu acabei de citar aqui, que há integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal presos, comandantes daquele destacamento que estão presos, que eu acho que um bom caminho
seria se promover uma cariação entre o G. Dias e eles, porque o G. Dias atacou essa turma ontem e os caras estão lá presos. Eu, se fosse a defesa deles, argumentaria o seguinte: bom, por que o meu cliente está preso e o outro está aqui acusando o meu cliente se há suspeitas contra ele também? Porque, por enquanto, está tudo no campo das suspeitas. Então, eu gostaria muito de ver uma cariação entre o G. Dias e esses comandantes presos. Fala, Segré. Você sabe que, mantendo a narrativa do golpe, a tentativa do golpe, eu imagino que se fosse o G. Dias uma pessoa comprometida com a sua função de resguardar o Palácio do Planalto, perante a possibilidade do golpe, ele deveria estar armado e colocando todas as pessoas na prisão nesse lugar, nesse momento. Porque é a bandeira. Se uma pessoa vai numa luta, o que era o mais importante numa batalha? A bandeira do outro. Erguer a bandeira do outro dizendo, eu conquistei o outro. E qual era a conquista de um golpista? Conquistar o poder. Qual seria a conquista do poder? Ocupar o Planalto e se nomear, quem fosse que seja, o novo presidente da República. Ia durar 30 segundos. Não é um golpe sem armas, mas tudo bem, acompanhando a narrativa. O G. Dias foi muito incompetente. E aí não sei se vale a pena a prisão, não vale a pena a prisão. O que a gente sente de alguma maneira é que teve um monte de pressões da outra parte e não teve nenhuma prisão dessa outra parte. E aí a dúvida de novo, quando a gente acompanha uma outra narrativa, a pergunta, por que não colocaram essas balhas de segurança para que as pessoas não entrem? Não foi colocada. Por que não foi acionada a força de segurança? Aí temos as câmaras que agora sumiram. G. Dias acomodando as pessoas, dando Ou seja, Segré, seria uma responsabilização de ambas as partes, daqueles que provocaram o movimento, ou seja, pessoas bolsonaristas que não aceitavam o resultado das eleições, mas também uma possível omissão do governo que já estava no poder? Que aproveitou isso que se busca? Claro, que aproveitou isso para colocar a narrativa do golpe. Que foi, Piperno? Gente, é só estudar história. Não teve nenhum golpe igual que esse. Todos têm duas características: armamento e juventude. Não vai a vovô para fazer um golpe, não vai a criança, não vai o vendedor de algodão doce, não leva ninguém para fazer um golpe e diz, espera aí, esqueci a cadeira de praia, vou fazer um golpe e quero a cadeira de praia. E tem outra questão: muitas das pessoas que foram detidas no dia seguinte no QG de Brasília, enganadas, porque diziam, não, vamos levar vocês nos ônibus para devolvê-los a seus estados. E foi todo mundo preso. Então, tem uma questão aí que precisa ser muito esclarecida para que toda a população saiba quem fez o quê. Quem nos ouve pela rádio está de volta. Bem-vindo mais uma vez. Fala, Piperno. A gente só, quando diz isso que o Segré falou, só esquece de um terceiro elemento: o comando do Distrito Federal, que é quem cabia, de fato, o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, a quem cabe, né, por uma questão até constitucional, fazer a segurança daquela área. E os comandantes omissos estão presos. Tudo bem, Piperno, mas então, desculpa. a culpa. Imaginemos que por um momento todo esse pessoal foi incompetente ou negligente, os dois. Mas quando você está segurança do Palácio do Planalto, você não pode depender da incompetência do outro. Você se coloca na porta, chama até amigos. Gente, preciso gente aqui para segurar com cadeira. Não deixa entrar as pessoas. Eu fico me perguntando qual que então é a função do G. Dias. Porque ele fala, não, isso não é responsabilidade minha, isso não é responsabilidade minha, isso o encarregado não me avisou. Então o que ele estava fazendo lá? Vou falar um negócio para você. Qual que é a função? A gente está pagando com o nosso dinheiro para quê, então? O GSI, o G. Dias? O GSI, a gente sabe quem é que estava Não, mas qual é, então quem ele estava fazendo lá? Se ele não tem responsabilidade nenhuma, se ele joga a culpa em todos os outros, menos nele, então, o que ele está fazendo lá? Até aquele momento, o GSI era um braço bolsonarista que, infelizmente, não havia sido expelido do governo. Houve um erro. O cara que estava aí, o G. Dias, é da confiança do Lula desde 2006. Piperno, então o que ele foi fazer lá no dia, então? Do segundo dele para baixo, era todo... Aliás, eles foram, inclusive, expelidos do governo logo depois. Piperno, se ele não tivesse responsabilidade, ele falou, não, vou ficar em casa, a responsabilidade não é minha mesmo? Óbvio que tem que ir. E tem mais uma coisa. E eu não defendo o G. Dias em hipótese alguma. Mas ontem, na CPI, inclusive, o G. Dias disse que lá dentro ele ordenou as prisões de 120 e poucas pessoas. Que foi, Me Segré? permita fazer uma mudança no exemplo para que nossa audiência, que é muito educada, lida, instruída, possa ter uma outra visão, trocando.
tentativa de golpe com um incêndio. Não vou falar de golpe, de vandalismo, nada, incêndio. Então você está numa casa que está pegando fogo e diz, gente, eu não vou colocar sequer um copo de água para tentar apagar o fogo, porque o bombeiro é a responsabilidade dele. Então eu não entro no mérito, deixa queimar, e se vier alguém, eu até acompanho aí um foguinho para que pegue lá mais desse lado que do outro. É a mesma coisa. Incêndio tem todo dia, o corpo de bombeiros está aí para isso. Tentativa de golpe há muito tempo não acontecia. Eu quero...